Sejam bem-vindos ao podcast Academia da Locução. Eu sou Rosimelo e eu ajudo pessoas comuns a fazerem de 3 a 10 mil por mês com locução, mesmo sem ter a voz bonita. E nas minhas redes sociais eu discuto as estratégias que você precisa para viver da sua voz e ser bem remunerado por isso. Acompanhe mais um episódio. Vamos para mais uma aula da nossa série O Poder da Comunicação. E olha, eu estou muito feliz de ter mais um dia com vocês. E eu quero aproveitar, antes de começar a nossa aula de hoje, que vai ser reveladora. Hoje você vai descobrir se de fato você tem talento e como que você pode desenvolver o seu talento. Nós tivemos aí essa semana de aulas, onde nós falamos várias coisas importantes de comunicação que vão te ajudar na sua vida profissional, na sua vida financeira e vão ajudar muito mais você a divulgar os seus produtos, os seus serviços, a você realmente destravar essa dificuldade que algumas pessoas têm de se comunicar e principalmente para os meus amigos locutores, você vai conseguir de fato ter o seu programa. Talvez nem seja de rádio, talvez seja coisa até melhor, mas também se for de rádio tá tudo certo, tá? Bom, vamos então começar hoje a nossa terceira aula da série O Poder da Comunicação. Antes de começar esta aula, eu quero desejar um excelente dia para todos os meus amigos L4 e também todo o pessoal do movimento MBR. E eu quero hoje dar os parabéns ao nosso professor e mentor Tiago Rocha, que está fazendo aniversário numa data com um número bem forte, né? 22 de 2022. Então, parabéns, Tiago. Muito obrigada por dividir aí toda a sua experiência, todos os seus conhecimentos, compartilhar com a gente, transbordar nas nossas vidas, né? E muito obrigada pelos ensinamentos de provérbios e tudo mais. Todos os dias eu acordo com você e com todo o pessoal do L4, é sempre maravilhoso. E também quero desejar um bom dia para o Pablo Marçal, nosso futuro deputado federal, se Deus quiser, uma pessoa que tem ajudado a iluminar o nosso caminho aqui no Brasil. E nós estamos todos juntos. E quero então desejar um bom dia para vocês. Muito obrigada por toda a dedicação de vocês nas nossas vidas. E vamos começar então essa nossa aula de hoje, que nós vamos falar sobre comunicação e talento. Então, antes da gente falar tudo que é importante para você sobre a aula de hoje, eu quero fazer uma leitura da Bíblia. Gente, vai ser muito legal. Por quê? Na Bíblia tem uma leitura que é a parábola dos talentos, de Mateus 25, que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje, tem tudo a ver para você, locutor, comunicador, jornalista e até você, empresário, que nem imagina o quanto você pode fazer diferença no mundo. Eu sei que também tem alguns advogados que gostam de assistir esses conteúdos, porque, de fato, advogado tem que aprender a se comunicar. Então, vamos lá, eu vou ler com vocês essa parábola dos talentos, que fica em Mateus 25, versículo de 14 a 30. Presta atenção nessa leitura que a gente vai falar muita coisa sobre ela hoje. Pois será como um homem que, viajando para o estrangeiro, chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. E partiu imediatamente. O que recebera 5 talentos saiu a trabalhar com eles e ganhou outros 5. Da mesma maneira, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas aquele que recebera um só, tomou e foi abrir uma cova no chão e enterrou o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e pôs-se a ajustar a conta com eles. Chegando aquele que recebera 5 talentos, entregou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, tu me confiaste 5 talentos. Aqui estão outros 5 que ganhei. Disse-lhes o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com o teu Senhor. Chegando também os 2 dos outros talentos, disse: aquele que recebeu 2 talentos: Senhor, tu me confiaste 2 talentos.
Aqui estão outros 2 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com teu Senhor. Por fim, chegando o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu sabia que és homem severo, que colhes onde não semeaste e ajustas onde não espalhaste. Assim, amedrontado, fui enterrar teu talento no chão. Aqui tens o que é teu. A isso respondeu-lhes o Senhor, servo mau e preguiçoso. Sabias que colho onde semeei e que ajunto onde não espalhei? Pois então, devias ter depositado meu dinheiro com os banqueiros, e ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento que tem e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Bom, não tinha como não fazer essa leitura hoje para a gente começar falando justamente sobre comunicação e talento. Qual é o talento que você tem? Será que você, locutor, tem o talento que você precisa? Vamos entender um pouco mais sobre isso? Uma das coisas que eu mais ouço dos locutores e comunicadores é assim, eu não tenho oportunidade. Então vamos entender um pouco o quanto essa parábola faz diferença na nossa vida na comunicação. Presta atenção numa coisa, o que é o talento? É aquela habilidade que você nasceu com ela. Nem todo mundo vai ter o mesmo talento, mas todo mundo vai ter algum. E quando você vê na parábola dos talentos, o primeiro servo que recebeu 5 talentos, ele foi produzir com aqueles 5. E quando o Senhor veio, ele entregou mais 5. O segundo servo, ele recebeu menos, ele só recebeu 2 talentos, mas ele multiplicou dentro dos talentos que ele tinha. Já o terceiro servo, o que ele fez? Ele enterrou o seu talento porque ele estava amedrontado. E o que aconteceu quando o Senhor voltou? O primeiro, Deus parabenizou e disse, lhe darei muito mais. Para o segundo, ele também multiplicou. E Deus disse, você foi fiel ao pouco, te darei muito mais. Só que o terceiro, que guardou aquele talento que ele tinha, o que Deus diz a ele? Servo mau e preguiçoso. Eu não sei se você sabe, mas a definição de preguiça é uma aversão ao trabalho, tá? Essa é a origem da palavra preguiça. E a preguiça é uma grande maldição na nossa vida. E o que eu quero dizer para você nisso tudo? Todos nós recebemos algum talento na vida, alguns mais e outros menos. E uma coisa eu te digo com toda a certeza do mundo, se você desenvolver a sua comunicação dentro daquilo que você tiver nesse momento, você vai crescer muito na sua profissão, na sua vida, na sua comunicação. E você, locutor, que nasceu com a voz bonita, que eu sempre falo que aqueles locutores que nasceram com a voz bonita são os que mais me dão trabalho em treinamento, porque eles têm uma resistência de aprender impressionante. Então você que tem esta resistência muitas vezes de aprender, você que muitas vezes não aproveita tudo aquilo que você recebeu, eu quero que você comece a prestar muita atenção nisso, porque talvez você está escondendo o seu talento, enterrando, porque você está com medo. Medo da crítica, lembra que nós falamos dos medos essa semana? Medo da crítica, medo do julgamento, medo de levar um não, medo de ser despedido de uma rádio, medo, medo, medo. Só que se você fizer isso, você vai ser amaldiçoado por você mesmo, não é por ninguém não. Porque a pior coisa que tem, gente, é você não desenvolver aquilo que você tem. E aquele pouco pode virar muito. Eu quero trazer hoje alguns exemplos de pessoas que conseguiram, mesmo sem talento nenhum,
a crescer através da comunicação e talvez isso inspire você. Ontem eu falei para vocês algumas questões técnicas. Quem não assistiu a aula de ontem, assista, porque eu expliquei os níveis da comunicação, os componentes da influência na comunicação, que são base para você desenvolver aquilo que você tem. E eu dei a atividade no final da aula, que foi você fazer uns simples stories no Instagram para você poder exercitar a sua comunicação. E assim, eu fiquei muito feliz de ver algumas pessoas destravando, apesar das dificuldades, apesar de se atrapalhar na hora de fazer um stories, porque eu não conseguia falar direito e gaguejava, mas também eu me surpreendi, por exemplo, com o Israel, que é um aluno da Academia da Locução, que canta divinamente bem, tem uma voz linda e que está começando a colocar isso com mais naturalidade, aprendendo as ferramentas. Eu sei que para muita gente mexer no Instagram, no Facebook, no YouTube é desesperador e eu entendo você, porque quando eu comecei também foi para mim. Mas comece de onde você pode, porque se você não começar, você não vai ter resultado e depois você vai ficar triste, chateado e eu não quero que isso aconteça com você. Então, pensa agora comigo, qual destes servos você tem sido na vida? O primeiro que recebeu 5 talentos, que teve mais oportunidade, ou talvez nasceu com a voz bonita? Ou você é o segundo servo que recebeu pouquinho, mas dentro daquele pouquinho fez o melhor? Ou será que você é o terceiro servo que recebeu o seu talento, mas não está multiplicando? Bom, eu digo para vocês que eu fui a segunda. Eu não nasci com tanto talento, de jeito nenhum, gente. Eu já falei algumas vezes aqui, eu nasci no interior do Paraná, numa extrema pobreza, meus pais eram analfabetos, inclusive, eu vou contar para vocês como que a minha mãe, que era semi-analfabeta, que ela basicamente escrevia o nome e lia poucas frases, como que a minha mãe conseguiu, de boia fria, analfabeta, se tornar uma pessoa próspera aqui em São Paulo, que se formou em teologia, e quando faleceu em 2015 foi muito homenageada na igreja dela, porque ela participava de todos os movimentos, lia a Bíblia, dava aula de catequese, uma pessoa que se esforçou, não foi fácil para ela, não foi fácil, eu até brinquei no dia que a gente enterrou minha mãe, gente, porque apesar de eu estar triste, eu pensava no conjunto, né, e eu lembro que eu falei assim, nossa, minha mãe que nasceu no Nordeste do Brasil, numa extrema pobreza, analfabeta, conseguiu estudar, se formar em teologia, levar a palavra na igreja, que era uma das grandes vontades dela, e ainda foi descansar no cemitério São Paulo, que é um dos cemitérios mais famosos aqui de São Paulo, onde muitos artistas e intelectuais estão enterrados. Eu falei, cara, minha mãe prosperou muito, né? Uma pessoa que se esforçou muito na vida e que não foi nada fácil para ela. Minha mãe voltou a estudar aos 40 anos de idade. Então, às vezes a gente fica colocando dificuldade onde não tem. E eu quero que vocês comecem a destravar isso, a trabalhar dentro do que você tem. Se o que você tem hoje é a voz bonita, você já nasceu com muito talento, porque a maioria de nós não teve essa oportunidade. Eu não nasci com a voz bonita, hoje minha voz está melhor, porque a gente vai treinando, ela vai melhorando, né? Mas eu não nasci com a voz bonita não, tá? E eu sei que tem muita gente que nasceu com a voz bonita. Eu tenho um aluno que ele nasceu com a voz linda, e eu falo, cara, você nasceu com a voz bonita, você tem que agora resolver o outro lado, porque a voz você já tem. Vamos aprender agora a se comunicar. Então, eu quero que você comece a se questionar sobre isso. Eu comentei nas outras aulas, e vou sempre estar reforçando isso, que o grande segredo da comunicação não é o que você diz, é o que os outros entendem, é para quem você diz. Então, por exemplo, nessas aulas que eu faço aqui na internet, como são aulas abertas, gratuitas, eu sei que todo tipo de pessoa vai acompanhar. Eu procuro fazer a linguagem o mais simples possível, para não ficar muito complicado, porque quando a gente tenta aprofundar, tem pessoas que não gostam muito da ideia. Então, eu quero trazer para vocês hoje, não apenas as técnicas, mas eu quero trazer para vocês experiências práticas de pessoas que tiveram que superar as dificuldades. Eu passo aquele exercício básico para você fazer stories todo dia,
todo dia vai lá e faz o seu stories, mesmo que ele não fique lindo, porque em 24 horas ele some mesmo, ninguém precisa saber, mas você precisa treinar. E hoje, com a internet, nós temos a melhor ferramenta de divulgação de massa do mundo. Você não pode ficar fora disso, não pode perder essa oportunidade. Na nossa primeira aula da série O Poder da Comunicação, eu mostrei alguns grandes símbolos do mundo que, através da comunicação, tiveram grandes resultados na vida, e eu citei a Rainha Elizabeth, porque ela morreu recentemente, teve uma grande importância no mundo, teve aí 70 anos de reinado. E aí hoje eu quis aproveitar que a gente está nesse clima de falar muito de família real que impacta o mundo todo, e eu quero trazer para vocês hoje como foi a história de superação do pai da Rainha Elizabeth, que tem tudo a ver com nossas aulas sobre o poder da comunicação. Eu quero mostrar para vocês o que é uma pessoa que nasceu sem nenhum talento para comunicação, e que, por uma questão de princípios, de responsabilidade, ele precisou aprender. E olha, gente, não é tudo tão distante. Eu falei aqui da minha mãe, que conseguiu, através da comunicação, levar a palavra de Deus, que era algo que ela tinha grande paixão, e eu percebi o quanto ela se realizava. Eu lembro quando eu era criança, no interior do Paraná, nós éramos tão pobres que a igreja era o único ambiente que nós podíamos frequentar, porque lá a gente era acolhido, era bem tratado e podia se relacionar com outras pessoas. Eu lembro que a minha mãe falava assim: eu queria tanto ir lá na frente da igreja fazer uma leitura, mas eu não sei ler. E anos depois ela se tornou líder de vários movimentos da igreja e conseguia ler, fazer uma série de coisas maravilhosamente bem. Cada um vai trabalhar de acordo com aquilo que consegue. Às vezes a gente olha a vida do outro e pensa que a vida do outro foi fácil. Cada um tem o seu processo. Eu não sei qual que é o seu agora, eu estou desenvolvendo o meu e espero que você também cresça no seu. Já que eu falei dessa história, que é muito inspiradora para você que é profissional da voz, ou que ainda não é, mas que vai ser depois de assistir essas aulas comigo, eu trouxe então esta figura extremamente forte, que é o rei George, que foi o pai da Rainha Elizabeth. Por que eu estou trazendo a história dele? Porque esse cara, ele que foi o rei George VI, ele não nasceu para ser rei. Quem seria rei era o irmão dele, então ele estava tranquilo, porque ele não seria o primeiro na linha sucessória. Então, para ele estava tudo bem. Então, ele teve uma educação muito boa, mas ele necessariamente não foi treinado para ser rei, porque não era a responsabilidade dele, tá? Ele se casou com essa mulher que está na foto, né, que é a Isabel, a mãe da Rainha Elizabeth, que depois ficou conhecida como a Rainha Mãe. Então, o rei George, ele tinha grandes dificuldades pessoais. Tem um filme que fala sobre a vida dele, que se chama O Discurso do Rei. Eu até indico que vocês assistam esse filme. Eu assisti e achei, assim, muito bem feita a forma da direção, porque eu sou formada em direção, gente, é inevitável você não observar a maneira como a história foi contada. Esse filme é muito inspirador, porque conta justamente a história deste rei, que era gago, tímido, extremamente bloqueado, e que não seria o rei. Só que no meio do caminho, o irmão dele abdicou. E aí a situação complicou para o lado dele. E no filme eles retratam justamente esse momento que o rei entra em desespero porque ele não quer ser rei, e ele percebe que o irmão dele vai abdicar. A partir do momento que o irmão dele abdica, ele foi obrigado a ser rei. E isso se tornou para ele um grande problema na vida dele, porque ele não queria, ele não tinha nenhuma habilidade, e o irmão dele que abdicou ao trono, ele era um cara extremamente carismático, inclusive compara-se muito o carisma da princesa Lady Di com o irmão do George VI, porque de fato ele tinha toda a habilidade para ser rei, já o George VI não. Então, quando ele se torna rei, é desesperador, porque ele precisa fazer o discurso de posse como rei. Eu não sei se você sabe, mas nem sempre a coroação é feita imediatamente, né? Que nem agora a Rainha Elizabeth II faleceu,
E daqui a um tempo vai ser feita a coroação oficial do rei Charles III, mas não é imediatamente. Então eles têm um período para se preparar. E aí você vê todo o desespero do George VI de ter que se preparar para algo que ele não tem a menor habilidade. E aí começa todo o tormento da vida dele. E é muito interessante porque no filme você percebe o lado humano do George, o lado de todos nós, o medo, a insegurança, o julgamento. Imagina ele na condição de rei, tendo uma grande responsabilidade com o país dele, de dar conta, assumir o lugar de alguém que tem mais talento que ele, e o talento dele era muito pouco. Então, assim, no decorrer do filme você vê a luta dele para conseguir atender às necessidades do reinado, a responsabilidade dele de dar certo e tendo pouco talento. Eu até fiz um breve resumo aqui, porque algumas pessoas gostam de anotar, então você pode depois dar uma olhadinha, mas ele era considerado um rei gago e hesitante. Então, quando ele ia fazer o discurso, você via o desespero da corte de que ele errasse, e no filme você vê o desespero dele para conseguir aprender. E é muito bacana porque ali nas aulas que ele tem, inclusive a pessoa que dá as aulas para ele é do teatro. Eu também sou do teatro, eu sou bacharel em artes cênicas, e todas aquelas técnicas que ele aprende com aquele professor dele, eu aplico também nas aulas da Academia da Locução. Você pode entrar lá que tem a aula disponível. São as mesmas técnicas: respiração, articulação, treino de texto. Inclusive, se você percebeu quando eu comecei essa live, que eu fiz uma leitura da parábola dos talentos, eu poderia só ter contado a história da parábola dos talentos, mas eu quis ler. Por quê? Eu também exercito a leitura. Tudo é um treino. Esta minha aula também é um treino, para mim e para você. Então, nesse filme, quando você vê toda a história, toda a dificuldade dele, começa a pensar o quanto você tem tudo fácil e talvez não está aproveitando. Eu até destaquei nesse slide que, graças à comunicação que o rei George conseguiu desenvolver, e, gente, ele não se tornou um grande orador, não, tá? Ele não se tornou. Mas o que ele conseguiu melhorar na comunicação dele foi o suficiente para que ele conseguisse, pelo menos, fazer o reinado dele. Olha que interessante essa parte que eu deixei aqui, para quem está no YouTube vendo o slide, né? Lembrando, gente, que eu vou disponibilizar também essa aula no podcast Academia da Locução. Então, para quem está no podcast, eu vou ler o trechinho para que a pessoa consiga depois acompanhar do que eu estou falando. Então, vou voltar um pouquinho o slide anterior, né? Então, tem aqui o rei George com a sua esposa, Isabel, e ao lado de baixo aqui tem a foto da rainha Elizabeth II. George VI, gago e hesitante. Você vai encontrar em alguns textos Jorge ou George, que é só uma questão de tradução. Uma vez que não era visto como um sucessor direto, Albert, antes de se tornar George VI, teve uma vida longe dos holofotes. Então ele estudou para ser um monarca, ou melhor, estudou para ser da realeza, mas não para ser o rei, o monarca. Quando ele se casou, ele teve 2 filhas. A primeira foi a rainha Elizabeth II. E o que foi interessante é que, graças à comunicação, ele conseguiu ter um bom reinado. Um dos grandes legados do rei George foi a restauração da popularidade da monarquia, em um período de grande dificuldade para o país, por conta da Grande Guerra. Ele morreu em 52, foi aí que a rainha assumiu, e ele seria muito popularizado como vencedor do Oscar do filme O Discurso do Rei. Agora, olha que interessante, gente. Como ele era um monarca gago, tímido, sem a menor possibilidade, então traz aqui no texto, ele nem era o próximo na linha de sucessão, eu já expliquei isso, mas ele acabou tendo que enfrentar o medo de falar em público e assumir o peso da coroa inglesa. E quando fala de medo de falar em público, gente, no caso dele a situação era muito grave, porque além dele ser gago e tímido, ele tinha uma dificuldade justamente com a letra K, e em inglês, rei começa com a letra K. King, ele não conseguia nem falar o título dele. Então você imagina que sofrimento. E no filme relata muito esse lado humano
do George e o quanto a esposa dele, que foi depois conhecida como a Rainha Mãe, o quanto a esposa dele foi importante para apoiá-lo, para que ele aprendesse. No filme é muito legal, porque ele sendo rei, lógico, quem é rei, todo mundo aceita tudo. Só que aquele professor dele era um professor também difícil, de personalidade forte. Então eles tinham várias discussões e o professor nem ligava que ele era rei. Então ali ele não tinha como exercer o poder de rei dele. Ele teve que se curvar diante de um súdito para ser ajudado por ele. Então o príncipe, que se tornou depois rei, ele conseguiu, através da voz, desenvolver sua habilidade. Então falar em público não era o seu ponto forte. Ele sofria de gagueira, tinha grandes dificuldades com as palavras iniciadas com a letra K. Na corte, gente, entre os nobres, você ser gago era literalmente um título de fracassado. É como se você não tivesse um bom caráter, por isso que você era gago. Então ele ainda tinha que lidar com essas crenças da corte, esse jeito de se ver um rei, porque um rei tinha que ser quase perfeito. Bom, com tudo isso, ele conseguiu desenvolver, se tornar um grande rei, e eu espero que isso também te dê uma nova perspectiva das suas dificuldades. Aqui tem a foto da família toda, né? Ele com as filhas e com a esposa, inclusive essa rainha mãe, que é a mãe da rainha Elizabeth II, ela teve grande importância também na formação do rei Charles, porque ela foi muito presente na vida dele na infância, porque a rainha Elizabeth II teve que assumir muito cedo o reinado, se eu não me engano, aos 25 anos, porque o pai dela, o rei George, ele, além de ter essa dificuldade da timidez e da gagueira, ele tinha muitos problemas de saúde, então ele morreu muito cedo. Ele ficou pouco tempo no reinado e a rainha teve que assumir também muito jovem, aos 25 anos. E foram aí 70 anos de serviço público de uma qualidade enorme. Então, um dos grandes legados do rei George é passado nesse filme, todas as dificuldades dele, e eu espero que vocês tenham a oportunidade de assistir esse filme e começar a colocar um pouco em prática nas vidas de vocês. Bom, aqui está uma frase que eu gosto muito, que o Tom Jobim fala sobre a voz. A voz humana é o instrumento mais rico que há. E eu falo muito sobre isso, né? A comunicação é a maior ferramenta que você pode utilizar na sua vida em tudo, na sua vida pessoal, até na sua vida íntima, porque se você tem bons pensamentos e boa comunicação com você mesmo, você vai se comunicar melhor com as outras pessoas, com a vida e com o mundo. Através da comunicação, você pode financeiramente prosperar muito, porque vai te abrir muitas portas de trabalho. Olha, gente, eu que presto serviço para as empresas, e falo com muitos empresários, com muitos gerentes, diretores, eu vejo o quanto a habilidade de comunicação facilita a vida de um líder, de um empresário e até de uma pessoa comum que entra numa empresa. Se você se comunicar bem, você vai crescer. Agora, para vocês, meus amigos locutores, aí eu digo o seguinte: o quanto você está, de fato, usando o seu talento, lembrando da parábola dos talentos. Se você for preguiçoso, a sua voz vai ser sua grande maldição. Sabe por quê? A coisa mais terrível que tem para quem nasceu com a voz bonita é não conseguir ganhar dinheiro com a sua voz, é não conseguir ser feliz trabalhando com a sua voz. Gente, eu conheço tanta gente frustrado porque não consegue ser locutor. E assim, eu só fui entendendo isso porque sempre que eu trabalho como locutora, vem pessoas perto de mim perguntar sobre locução, ou falar para mim que tentou e não deu certo, ou por algum motivo desistiu. E as pessoas colocam uma série de barreiras, muitas vezes, para não trabalhar com a voz. Eu vou dividir com vocês agora um locutor que eu tive. Eu já falei algumas vezes, eu tive por 7 anos equipe de locutores. Começou lá em 2007, e por 7 anos eu tive uma equipe enorme, foi a maior equipe de locutores do varejo do Brasil, e eu atendia as 2 maiores redes de varejo do Brasil,
que é o Carrefour e o Grupo Pão de Açúcar. Então, nesse período de 7 anos, eu treinava muita gente. Eu comecei a equipe nas Casas Bahia, atendendo empresas de telefonia e também a rede Casas Bahia. Depois, eu acabei indo para o Carrefour, para o Pão de Açúcar, e, enfim, cresci muito sempre nesse segmento. E de todos os locutores que passaram pela minha equipe, e foram muitos, me marcou um locutor que eu não lembro mais o nome dele, faz muito tempo, gente, eu tinha que lidar com muitas pessoas. O nome dele eu não me lembro, mas eu acredito que uma hora ele vai me encontrar na internet e vai falar comigo. Nessa época, eu fazia locução na loja da Raposo Tavares, era o Extra Raposo Tavares, que agora não é mais Extra, né, mas virou Açaí, mas é da mesma companhia. E na época eu estava fazendo locução lá, e um locutor entrou em contato comigo, e ele falou assim, olha, eu gostaria de prestar serviço de locução para você, mas eu tenho um problema, eu sou cadeirante, e eu quero saber se isso é algum problema para você. Eu falei, não tem problema nenhum. Falava bem, voz bonita, tudo muito bacana. Ele falou, olha, eu sou locutor, como eu sou cadeirante, eu acabo não podendo fazer muitos trabalhos e eu sei que você tem bastante. Eu falei, tá ótimo, você pode, a gente pode sim fazer o trabalho, eu gostaria de te conhecer. E aí ele foi me visitar na loja para que eu pudesse conhecê-lo. Gente, quando ele chegou lá, estava ele, a esposa dele, que inclusive eu acho que ainda trabalha na rede Pernambucanas, lá no financeiro. Ela foi junto com ele e ele levou mais um parente, um sobrinho dele. Foram 3 pessoas. Ele chegou na cadeira de rodas e a primeira coisa que eu fiz foi dar a mão para ele para cumprimentá-lo. Quando eu dei a mão, ele ficou olhando para mim e ele falou, não posso te dar a mão, porque eu não movimento as mãos. Gente, para mim foi assim, um choque. Ele é tetraplégico, ou seja, do pescoço para baixo ele não movimenta absolutamente nada. E por isso que ele estava com o sobrinho, para que pudesse levantá-lo do carro e colocá-lo na cadeira, porque a esposa dele não ia conseguir fazer isso sozinha. Então a esposa dirigia para ele, o sobrinho ajudava ele. E a gente ficou conversando muito tempo, e eu fiquei muito impressionada, e ele me contou a situação dele. Ele ficou tetraplégico aos 25 anos, e ele começou a trabalhar com locução. Ele ficou muito cedo tetraplégico por uma queda boba, jogando futebol com os amigos. Ele falou que aquilo foi difícil, mas ao mesmo tempo ele não deixou que isso tirasse dele a vontade de ser locutor. Aí ele falou, olha, eu sou aposentado por invalidez, mas eu continuo trabalhando, então na minha casa existe um estúdio de rádio, e eu tenho que ficar sozinho, porque minha esposa trabalha, minha família toda trabalha, eu fico sozinho em casa, e eu tenho que dar um jeito de sobreviver quando eu estou sozinho em casa, mas eu gravo. E, gente, ele foi fazer a locução para mim. Para ele fazer a locução para o trabalho, ele tinha que levar sempre alguém com ele. Então, o que eu pagava para ele, não pagava o trabalho dele. Ele ia pelo prazer de fazer a locução, e ele levava alguém para ajudá-lo, porque ele não conseguia anotar uma oferta. Ele não conseguia nem empurrar a própria cadeira de rodas. Olha a limitação. E você conversando com ele, uma pessoa extremamente alegre, sorridente. Em nenhum momento que ele conversou comigo, ele reclamou pelo fato dele ser tetraplégico. Ele fazia locução, trabalhava extremamente bem. Não me lembro por qual razão que a gente acabou perdendo o contato, mas na época, gente, eu tinha um volume de trabalho tão grande, vocês não imaginam. O meu telefone, ele tocava de manhã até a noite. Eu tinha, na época, 6 aparelhos de telefone que tocavam o tempo todo. Ou era gerentes pedindo locutores, ou eram locutores pedindo emprego. Então, muitas vezes eu não tinha tempo de gravar. Todo mundo não tinha rede social naquela época, né? Então, a gente acabou perdendo o contato, mas eu espero que eu encontre ele em algum momento. Eu adoraria trabalhar com ele de novo, porque eu nunca mais esqueci daquele rapaz. Como ele foi importante. Então, tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês é para que você pare de dar desculpas, pare de contar história triste, que é um grande hábito dos locutores, é contar história triste. Eu não dei certo porque alguém não gostava de mim, porque a rádio me mandou embora, porque o dono da rádio... Cara, quem te mandou embora, quem não te contratou, não tem culpa. O cliente que contrata a gente, ele não é um técnico da locução.
Se ele não contrata de novo, ou se ele não gostou de você, não é nada pessoal. E tá tudo bem. Eu não quero que você fique revoltado porque as coisas não estão dando certo com você. Eu quero que você faça do jeito que dá certo. Porque às vezes a gente fica rodando, fazendo tudo errado. E se a gente fizer certo, funciona. Eu quero que você comece a pensar sobre isso para que a nossa aula hoje seja mais produtiva. Bom, nós estamos num trecho da aula que a gente está falando sobre inteligência, sobre comunicação. Ontem eu falei sobre os 3 componentes de influência da comunicação, que é a fisiologia, o tom de voz e a palavra, né? É o FTP. E eu quero ler para vocês um trechinho que é do livro O Poder da Comunicação, do Laí Ribeiro, que traz, assim, vários textos que são interessantes. Eu vou ler esse pequenininho aqui só para vocês acompanhar. Ele diz assim: comunicação é, depois da sobrevivência física, a mais básica e vital de todas as necessidades. Mesmo para se alimentar, desde os tempos pré-históricos, os homens precisam se entender e cooperar uns com os outros por meio da comunicação interpessoal, que é outra coisa que a gente vai tratar também ao longo das nossas aulas. Por quê? Nós temos várias inteligências que precisam ser desenvolvidas e nós temos também tipos de comunicações diferentes. Por exemplo, quando eu falei ontem dos níveis de comunicação, lembra? Boca, ouvido, cérebro, coração. São os níveis de comunicação. E você precisa desenvolver o seu. Se o seu nível de comunicação está só no boca ou ouvido, você está limitado. É, por exemplo, aquele locutor que trabalha numa rádio, ele só sabe falar data, hora, ou ele lê alguma coisa que deixaram para ele. Mas ele mesmo, ele não está consciente de nada, ele está fazendo as coisas no piloto automático. Isso deixa ele numa situação muito limitada. Então, quando você começa a evoluir o nível da sua comunicação, você começa já a passar da boca ao ouvido para o cérebro, você já começa a entender o que você está fazendo, você já começa a usar técnicas que vão ajudar você a se comunicar melhor e as pessoas aproveitarem mais aquilo que você está falando. Vou dar um exemplo até, gente, das coisas que eu mesma aplico na minha vida. As minhas primeiras lives aqui do canal Vox, se você olhar, são bem simples. Até o meu tom de voz não era tão organizado. Às vezes eu gritava muito sem perceber. Não tinha um equipamento tão bom. Ainda não tenho muitas coisas que eu gostaria de ter. Eu não usava slide, porque para você usar slide, você tem um pouco mais de trabalho para organizar as aulas. Você tem um pouco mais de trabalho na hora que você está fazendo, porque você tem que estar mexendo aqui na tela. Eu tive que me acostumar, porque como eu venho da televisão e da publicidade, cada vez que eu ia gravar um comercial, por mais simples que fosse, eu tinha um diretor de imagem, eu tinha uma equipe técnica, um cinegrafista, um assistente, um produtor, um maquiador, tudo. Eu tinha no mínimo 3 a 10 profissionais que me ajudavam a fazer qualquer tipo de gravação. Para quem conhece o meu trabalho na publicidade, vai me ver trabalhando, eu estou sempre cercada de pessoas. Quando eu vim para a internet, eu levei um susto, porque eu não tinha nada para me ajudar, era eu sozinha. E aquilo bate um desespero, gente. Bate um desespero muito grande. Eu tive que começar a aprender essas ferramentas. Não foi da noite para o dia. Então, a gente precisa desenvolver todas as nossas capacidades. Então, quando eu falei ontem para vocês do nosso nível de comunicação, é para que você também desenvolva o seu. Às vezes, gente, os simples stories que eu coloco como atividade das nossas aulas, né, é só fazer um stories. A pessoa acha, assim, uma grande dificuldade fazer um stories. Gente, é só um minutinho. Faz um stories, posta para você treinar. Não tem dificuldade, mas tem gente que nem assim não faz. Faz. O pessoal tá me mandando no direct, tem pessoas que mandam, eu já mando uma resposta. Ó, corrige aqui, corrige ali, para quê? Para você melhorar o nível da sua comunicação. Depois, tem os componentes que você vai começar aos poucos colocar na sua comunicação, que é a fisiologia, o tom de voz e a palavra, para você começar a melhorar. Aí você grava, você vê, você consegue conferir.
Quando eu gravava para televisão, normalmente eu tinha que confiar no cinegrafista. Se ele falasse que estava bom, eu tinha que confiar nele. Eu não tinha como eu olhar, eu tinha que confiar nos olhos do cinegrafista e do diretor. E aí, quando você grava para os outros, né, para uma produtora, para uma emissora de TV, você não tem a oportunidade de dar opinião. Quantas vezes eu gravei comerciais que eu não gostei, mas o diretor falou, eu quero assim. Eu falava, gente, mas eu não me senti bem desta forma. Esse é o desafio quando você trabalha para os outros. Então, quando você tiver que fazer um programa de rádio, não pensa você que vai ser do jeito que você quer. Então, começa a treinar agora, pelo Instagram, pela internet, que é simples, porque você vai ter a oportunidade de desenvolver o seu nível de comunicação. Quando a pessoa for te contratar, ela não vai chegar para você e falar, oi, qual é o seu nível de comunicação? Não, ele vai te ouvir, ele pode gostar ou não. Se você começa a melhorar o seu nível de comunicação, a hora que você vai fazer um teste para entrar numa rádio, ou para gravar um comercial, ou mesmo para fazer uma locução numa loja ou no magazine, você já vai estar mais treinado. Aí a pessoa vai ter mais chance de gostar e te contratar. Porque se ela não gostar, ela não vai entender que o teu nível de comunicação não está bom. Então começa a compreender isso. Então nós temos sim essas diferenças e eu quero que você treine. Ó, grava sempre essa frase. A voz humana é o instrumento mais rico que há. Você que já tem a voz bonita, você recebeu 5 talentos de Deus quando você nasceu. Por que você não está desenvolvendo? Gente, nós precisamos estudar. O conhecimento, e aqui nesse livro que eu gosto muito do Lair Ribeiro, ele traz uma série de sacadas para você começar a colocar na sua vida. Os conhecimentos são processados pela inteligência. E quais são os tipos de inteligência que nós temos? Como nós podemos desenvolver isso? Nós vamos aprender isso ao longo dessas aulas, por isso acompanhe todas. Eu estou trazendo, gente, devagar, eu não estou trazendo um monte de informação de uma vez, para você não ficar estressado. Eu não quero que o nosso dia a dia das aulas seja um sofrimento. Se cada dia você pegar uma ideia e aplicar, eu já vou estar realizada. Nós temos, gente, tipos diferentes de inteligências, tá? E a gente vai falar sobre elas ao longo das nossas aulas, para que você comece a incorporar. Para você conseguir desenvolver sua voz, se tornar o locutor que você deseja, você vai ter que estudar, praticar, corrigir e continuar. Por quê? Porque o conhecimento ele é processado onde? Na inteligência, tá? Isso aqui é uma coisa que a gente vai ter que treinar todo dia, por isso que eu estou disposta realmente a estar aqui todos os dias com vocês. E eu sei que não é só locutor que vai acompanhar essas aulas, e não só locutores, mas vamos colocar jornalistas, já falei aqui, repito, tem muito jornalista que poderia estar trabalhando com a voz, dando vida aos artigos que ele sabe escrever, porque hoje com a internet você não fica refém de nenhum jornal, de nenhuma revista, não tem nada disso. Hoje nós temos uma liberdade de trabalhar como nunca aconteceu na história da comunicação do mundo, gente. É uma oportunidade para todos nós. E eu sei também que muitos empresários, empreendedores, vão assistir essas aulas porque essas pessoas me contratam. Eu faço uns trabalhos individuais ou em grupo para empresários, para que eles possam desenvolver a comunicação deles. Por que isso? O consumidor, ele vai mudando o comportamento ao longo do tempo. No passado, as pessoas se identificavam com marcas, empresas. Hoje, as pessoas se identificam com pessoas. Inclusive, eu trouxe aqui o Steve Jobs, né, como um dos grandes oradores, e as pessoas sabiam que ele era o dono da Apple, era assim que as pessoas viam ele. Hoje, as pessoas olham para as empresas e elas querem saber quem é a pessoa que está à frente. Eu até comentei essa semana no meu grupo de mentoria, né? Eu falei, gente, se uma pessoa como o Abílio Diniz, que é um bilionário, um dos maiores empresários do Brasil e do mundo, se ele faz live, não é por acaso, né? Deve ter uma razão para ele fazer live. Então, por que que você, que não está fazendo nem dinheiro,
que ninguém te conhece, por que que você acha que você não tem que fazer live? Vamos aprender com as pessoas que estão grandes. Ninguém está grande por acaso, é uma construção. Eu comecei hoje a nossa aula, por exemplo, parabenizando o Thiago Rocha, que é do projeto L4, que eu participo dos grupos. A gente tem um grupo de empresários que participa diariamente das aulas dele às 4h40 da manhã. Depois tem o Pablo Marçal, que é um grande empresário e que todos os dias ele dava aula do quê? 4h59. Agora ele está dando aula às 6 por causa da campanha, né? Então, assim, são pessoas bem-sucedidas que estão dispostas a ensinar de graça. Assim como eu estou aqui de graça ensinando para vocês, porque eu já vivo isso todo dia. Eu quero que você também viva isso todo dia. Eu quero te mostrar que é simples, é só fazer. E eu estou aqui com você. Inclusive, quem é meu aluno que está na Academia da Locução sabe que todo dia eu converso com os meus alunos. Eu não é aquela coisa assim, você compra lá um curso gravado. Eu nem estou vendendo curso, até porque, gente, eu vou ser muito sincera para vocês. Eu quero selecionar quem eu vou dar aula. Sabe por quê? Pior do que você não vender é você vender para quem é preguiçoso. É horrível. Então, para fazer curso novamente pago, eu quero escolher para quem eu vou dar aula. Eu não quero gastar a minha energia com quem não está afim. Isso é péssimo. Eu não quero isso. Então, eu prefiro dar aula de graça, porque aqui eu vou ter a oportunidade de conhecer os meus futuros alunos do treinamento fechado. Não quero gastar minha energia com gente preguiçosa. Então, se você é preguiçoso, fica só nas minhas aulas gratuitas, não compre meus cursos. Eu até peço, porque eu não quero dar aula para gente preguiçosa. Então, quando eu vender os meus treinamentos um dia, que eu não sei quando vai ser, eu quero escolher para quem eu vou dar aula. Por quê? Eu quero que realmente o meu trabalho faça sentido. Eu quero que o meu trabalho faça sentido. Então, aproveite essas aulas, tá? Hoje o que eu queria realmente trazer para vocês era isso. A sua capacidade de trabalho pode ser desenvolvida do ponto que tiver. Deixa eu dar um bom dia aqui para os meus alunos lindos. Gente, eu amo que vocês ficam mandando mensagem, mesmo que eu não consiga falar tudo, porque é sinal que vocês estão agitadíssimos e eu amo isso. A Úrsula disse, ansiosa para sua aula. Úrsula, eu fiquei impressionada como você tem um timbre de voz bonito, gente. Que mulher que tem uma voz linda. E tô feliz que você tá destravando, porque eu tô acompanhando você, tô vendo a sua dedicação. Gente, eu presto atenção em todos vocês não imaginam como é legal. A Jane, que é super dedicada, eu tô te acompanhando sempre, Jane. O Israel me surpreendeu, porque ele tem uma voz lindíssima, canta muito bem. Tá começando a pegar o jeito do Instagram, mas eu sei que vai pegar. Pode ter certeza, é treino mesmo, viu, Israel? Não tem outra maneira. Aí a Jane tá falando aqui, ó. Deixa eu ver direitinho a mensagem dela. Peraí. Sumiu. Gente, eu também às vezes me atrapalho na ferramenta, porque é muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Ela falou, primeiramente, sou grata a Deus e a você, Rosimelo, gratidão. Que linda. Obrigada, viu, Jane? Ela colocou assim, ó. Comecei na segunda-feira a fazer um curso sobre interpretação de texto, bem legal. Melhor, gratuito. E ainda você recebe certificado, não podemos ficar parados nunca. Gente, você quer o melhor certificado? Dê resultado. Quando você faz um stories e me marca, e eu sei que foi resultado dessa aula, esse é o maior certificado. Papel não significa nada. Tem um monte de gente com diploma na gaveta. Eu tenho meu diploma, e para dizer que ninguém nunca pediu meu diploma na vida, uma vez eu fui fazer um trabalho social, e os organizadores pediram meu diploma, eu achei isso muito legal. Foi quando eu fui dar aula dar aula de oratória numa instituição, eu achei muito legal pedirem meu diploma, porque ninguém nunca tinha pedido, gente. Então, não se preocupe com certificado, com papel. É bonito? Você vai decorar a sua parede. O melhor certificado, para mim, tá no YouTube, no Instagram, no Facebook. Porque nas redes sociais, no podcast que eu faço, vocês conseguem ver o resultado do meu trabalho. Diploma não garante nada. Mas se você quiser ter, eu tenho um monte de diploma, gente. Tenho tanto diploma que vocês não têm ideia. É muito legal. De vez em quando eu vou passando assim no álbum e vejo aquele monte de diploma e falo, olha, bacana, eu fiz mesmo. Mas para mim, o melhor diploma é quando você entra no meu YouTube,
que não é nem o canal Vox, é o meu YouTube Rosimela Apresentadora, onde tem lá os trabalhos que eu fiz. Eu até comentei para uma pessoa que me mandou uma mensagem no Instagram, falou assim, esse pessoal fica vendendo curso, enganando a gente. Eu falei, bom, eu não estou vendendo nada, até porque quem me paga são os empresários que me contratam. Aqui eu só estou contribuindo. Mas o dinheiro, gente, é só uma energia. No final das contas, não importa se o teu curso é gratuito ou pago. Importa o aluno que você é. Não adianta nada. Eu já comprei curso muito caro do digital, tá? Muito caro, que eu não vou nem falar o preço para não agredir as pessoas. E quando eu cheguei lá, eu vi gente que comprou o curso preguiçoso. Para que comprou? Então, não se preocupe com o diploma, não é isso que vai te fazer crescer. É esse nosso encontro diário que vai fazer a gente criar uma rotina. Tanto que eu coloco na abertura aqui da aula, né? São hábitos de falar em público. Nós precisamos adquirir hábitos. Quando você tem o hábito de falar em público, você vai desenvolver, não tem como. O Carlos diz aqui, quero destravar na rede social. Carlos, faz o que eu estou te passando aqui, que é a nossa atividade diária. Essa atividade, gente, é todo dia. Por exemplo, você está me acompanhando aqui no YouTube, não importa a hora que você vai ver minha aula, já teve aluno que falou assim, eu não consigo ver tua aula de manhã, eu tenho que ver à tarde. Isso não é problema. O importante é que você assista a minha aula. Se você está me assistindo pelo YouTube, deixa o seu comentário para eu saber que você passou aqui, porque assim eu vou te conhecendo pelo nome. Deixa o teu nome, de onde você é, se você está na Academia da Locução, para eu saber que você está na Academia da Locução. Deixa sua mensagem no YouTube, vai no Instagram, faz o teu stories e me marca, porque daí eu recebo stories e sei que foi parte da aula. Sempre no stories, coloca assim, olá, tudo bem? Eu sou a Jane aqui do Rio de Janeiro e hoje eu aprendi na aula isso, isso e isso. Quando você divide o que você aprendeu comigo, eu começo a entender se você captou bem a ideia do que eu passei aqui, eu consigo melhorar a minha aula, você consegue treinar a sua voz e você vai, aos poucos, pegando intimidade com a rede social. Ótimo, a Jane falou que é iniciante no Instagram. Gente, eu fiz um desafio na Academia da Locução e a Jane ganhou. Mas eu não consegui fazer uma reunião online com ela, que ela estava super perdida na ferramenta. Eu não esqueci de você, viu, Jane? Quando der, a gente faz novamente, continue firme nas aulas. Tem que treinar, não tem outra maneira, gente. Então, lembra da parábola dos talentos? Leva isso para a tua vida. Se você tem a voz bonita, você já veio com 5 talentos. Multiplica. Porque quem não multiplica seus talentos será amaldiçoado. Se você tem um talento, multiplica para 2, para 3 e assim vai. Na verdade, olhando bem a parábola dos talentos, gente, eu não nasci nem com 2 talentos, eu acho que foi só com 1. Porque da onde eu vim e com a estrutura de família que eu tive, por ser uma família extremamente simples, sem estudo nenhum, eu acho que eu cheguei muito mais longe do que eu poderia imaginar. Pensa bem, gente, filha de analfabetos, da extrema pobreza do interior do Brasil, hoje poder falar para várias pessoas em vários lugares do mundo. Vocês não imaginam como isso é gratificante. E isso não é porque eu nasci com a vida fácil, tá? Cada um com as suas dificuldades, né? Minha mãe com a dificuldade que ela teve, eu com a minha. O rei George da Inglaterra não foi mais fácil para ele, também foi difícil. Para você que está me assistindo agora como meu aluno, tá difícil? Não tem problema, você não é privilegiado não, tá? Se a tua vida tá difícil, você não tem nenhum privilégio. Vai lá e resolve, tá certo? Gente, que Deus abençoe vocês. Encerro por aqui a nossa aula de hoje. Amanhã tem mais. Fiquem atentos, quem não está na Academia da Locução, entra na Academia da Locução, porque quando você está num grupo, você fica mais forte. Eu participo de vários grupos e a gente tem aprendido muito, evoluído muito, porque a gente vai no mesmo objetivo, com os mesmos propósitos, com as mesmas ideias, não fica contaminando a sua vida com um grupo de pessoas que ficam reclamando. Eu participo de alguns grupos de locução, que inclusive eu vou sair. Eu tento levar para eles uma aula, um aprendizado, eles só ficam reclamando, falando mal do mercado, falando mal dos colegas locutores, um brigando com o outro. Isso não é produtivo.
Participe de grupos de pessoas que querem melhorar, porque daí você cresce também, tá? Gente, nos vemos amanhã. Obrigada pelo carinho de vocês e até. Tchau! Este foi o podcast Academia da Locução. Você se comunica comigo diretamente pelo Instagram, @RosimeloLocutora, pelo YouTube, no canal Vox ou aqui no podcast. Lembre-se também de entrar no grupo Academia da Locução, onde você vai ter tudo o que precisa para transformar a sua voz em fonte de renda. Até o próximo episódio.